Boa noite, queridos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Missionária. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que seja esse um tempo de poder na sua vida e na vida de todos aqueles, a nossa equipe que aqui está se esforçando para abençoar você, para abençoar a sua família. Quero lembrar você que nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos reunião de oração, sala de oração. Então, se você tem um tempinho, separe aí para estar conosco. Acontece pelo Zoom, é um tempo poderoso em que nós exercemos o dom da oração. Também quero lembrar você que todos os dias, às 7 horas da manhã, eu estou no Instagram durante 15 minutos com você, te dando uma palavra de estímulo, te dando uma palavra de bom dia, dando a você ânimo para que você possa continuar, amém? E falando em ânimo, Deus colocou algo no meu coração e eu quero dividir com você aqui no livro de Zacarias, Zacarias capítulo 8, e eu queria que você lesse comigo o versículo 23, que já está aí na sua tela. O versículo 23 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Pai, nos abençoa agora, abençoa todas as famílias que estão reunidas nesse tempo de palavra, que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nós e que nós possamos aprender com aquilo que o Senhor traz para nós. Zacarias é um profeta pós-exílico. Ele surge em um tempo em que o povo judeu sai depois de um período de escravidão. O povo havia se dividido. Uns foram escravizados pelos assírios e logo depois, séculos e meio depois, o povo também é escravizado pelos babilônicos. Há um tempo de retorno e este profeta, chamado Zacarias, surge como um profeta pós-exílico, trazendo a sua palavra, uma palavra de esperança, em um tempo em que homens livres se achavam escravos. Muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas, mesmo sendo livres, vivem como escravas. E isso é um problema para nós, queridos, porque o fato de você ser livre não quer dizer que você ainda não se libertou do sentimento de escravidão. Nós precisamos nos libertar desse sentimento de escravidão. Zacarias, ele surge com esta característica, ele surge com este desejo, o desejo de mostrar àquele povo que eles saíram da escravidão e agora eles tinham que partir para a liberdade, eles tinham que agir, eles tinham um Deus sobre a vida deles, que ia fazer muita coisa por eles, iria dar muito mais liberdade para eles, ia dar muito mais autoridade para eles. Sabe, amados, hoje nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de problema, e isso tem sido para nós um tempo complexo. Por quê? As pessoas, elas olham para um lado, vem pandemia, olham para o outro, vem crise. Talvez você na sua casa esteja passando por isso, talvez você tenha alguém doente próximo de você, talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade nesse sentido. Só que você não pode se esquecer de que você é livre. Deus já libertou você, já quebrou as correntes que te seguravam. Deus, ele já preparou você para viver um tempo de liberdade, um tempo de autoridade, um tempo de unção, um tempo em que você pode exercer o dom de Cristo, um tempo em que você pode explodir em tudo aquilo que você quer, dando graça às pessoas que estão à sua volta. Você tem essa autonomia. O profeta Zacarias, ele olha para o seu povo, olha para as pessoas e diz: gente, vocês estão muito desanimados, vocês não estão entendendo o poder de Deus, a graça de Deus sobre a vida de vocês. E aí então, Zacarias, ele vem com esta palavra, e ele fala aqui sobre algo muito interessante. Ele diz assim: naquele dia, 10 homens de todas as línguas e nações
agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está como seu povo. Deus é contigo, Deus está com você, Deus caminha com você. E eu quero dizer algo, uma palavra de paz para você. Quando as pessoas elas olham para nós, que hoje somos cristãos, que descendemos da religião judaica, nós temos esse Deus que nos alimenta. E Deus te alimenta de uma tal forma que as pessoas, quando olham para você, elas falam: eu preciso de algo assim. E as pessoas muitas vezes elas querem se agarrar em você, elas querem se aproximar de você, porque você emana Deus, porque você representa Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vivendo esta fase, eu não estou vivendo esta época. É por isso que surge Zacarias, porque Zacarias sabia o potencial que estava naquele povo. E deixa eu dizer isso para você: Deus sabe o potencial que está em você. Deus sabe a autoridade que está em você. Todos nós temos essa capacidade. Por isso Deus, Ele fala com você o tempo todo: olha, eu sou o seu Deus, não tema, porque independente daquilo que você está vivendo, independente dos problemas que você está passando, independente deste momento que toda a comunidade, toda a nação mundial está vivendo, nós somos o povo de Deus, um povo escolhido por Deus, um povo levantado pelo Espírito Santo para fazer diferença nesse mundo cruel, nesse mundo afastado da presença de Cristo que está aí. Então ouça isso e acredite: Deus é com você. Então tira de você esse sentimento de escravidão, porque você é livre, livre para viver, livre para cantar, livre para sonhar, livre para fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Querida, querido, viva a liberdade que Cristo está colocando no seu coração, porque eu sinto isso no meu coração, e eu quero dizer isso para você: a liberdade no Espírito Santo de Deus. Viva isso em nome de Jesus, acredite nisso em nome de Jesus. Sabe, amados, muitas pessoas não conseguem entender isso, tanto que o profeta Zacarias, ele destina um capítulo inteiro, o capítulo 8, para falar sobre as bênçãos do Senhor para o povo de Jerusalém. Ele destina um tempo da vida dele para falar isso para aquele povo. E sabe, amados, neste tempo nós estamos fazendo a mesma coisa. Deus, Ele estimula o meu coração para falar para você: tire do seu coração o sentimento de escravidão, porque Jesus já libertou você. Se você acredita nisso, diga amém, digite amém, fale amém, porque Deus está com você e você nunca vai ser escravo de ninguém, em nome de Jesus. E amados, isso que eu li para você aqui, o versículo 23, é a conclusão do profeta Zacarias, porque ele fala algumas coisas aqui. Aqui no capítulo 8 e no versículo 4, ele diz o seguinte: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém. Isso não se parece com o que diz Joel capítulo 2 e versículo 28? Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, as mulheres profetizarão. Amados, nós acreditamos nisso, e você precisa acreditar. Se nós olharmos para aquilo que está acontecendo na atualidade, veja se não é a palavra de Deus se confirmando. Deus então está cuidando primeiro dos mais velhos, que agora estão sendo vacinados, cuidados, tratados. E essas pessoas agora, elas começam a ganhar liberdade, liberdade para voltar às praças, mesmo usando as suas bengalas, mesmo usando os seus apoios. Essas pessoas, elas já estão vivendo um período de liberdade, e você vai viver o mesmo período de liberdade. Eu creio que Deus, Ele vai colocar energia em você. Eu creio que Deus, Ele não vai nos abandonar, porque é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Nós somos uma igreja, nós somos um povo, e como povo nós cumprimos um chamado. Qual é o chamado? Ir lá para fora e fazer aquilo que Deus nos ordenou. Deus nos dá uma ordem simples: pregar a sua palavra.
Só que nós não conseguimos pregar a palavra de Deus se nós não nos libertamos. Se você não conseguir tirar de dentro de você este sentimento, você não vai conseguir fazer isso. E aí nós não vamos conseguir fazer o que está escrito aqui, queridos, no versículo 5. As ruas da cidade, oh aleluia, ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Tente voltar no tempo. Tente voltar a um tempo em que crianças, meninos, meninas jogavam bola sem medo no meio da rua. Tente voltar no tempo, um período bom, um período agradável, em que as pessoas elas tinham liberdade de andar na rua, sem ter que ostentar uma máscara. Sabe, amados, Jesus, Ele vai fazer caírem as máscaras das pessoas. As crianças vão ter liberdade novamente para brincar nas ruas. Eu acredito nisso, e não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu profetizo isso na sua vida. Liberdade de viver como as crianças, agindo com felicidade. Quem sabe você vai ter a oportunidade de bater uma bola no meio da rua com seus vizinhos, e jogar bola, e brincar, e conversar novamente. É isso que o profeta Zacarias está falando para nós. Ânimo, ânimo, porque Deus está com você, Ele não te abandonou, Ele não vai te deixar. Deus, Ele não nos abandona em tempo nenhum. Deus está conosco o tempo todo, então você precisa acreditar nisso. Porque é desse Deus que eu estou falando. Um Deus que ama você, um Deus que trabalha com você, e um Deus que trabalha por você. Se você tiver isso no seu coração, coisas grandiosas vão acontecer com todos nós. Só que tem um detalhe, e eu insisto nisso: não se deixe levar pelo medo. Não se deixe levar por este sentimento de aprisionamento que nós estamos vivendo. Não tenha medo de nada que está à sua volta. Respeite, mas não tenha medo, porque Deus está colocando no seu coração uma nova chama. E Ele está dizendo: esse tempo vai passar, esse tempo vai acabar, novas coisas vão vir sobre nós. Eu creio, queridos, que agora, depois desse período de pandemia, grandes coisas vão acontecer. Jesus, Ele vai fazer a sua igreja explodir. A igreja do Senhor, ela vai mudar a história desse país. E você foi chamado para fazer isto. Você foi chamado para fazer história. Você foi chamado para mudar a vida das pessoas. Então, pare de ter medo e acredite, Jesus está na sua casa, em nome de Jesus. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 8, queridos. Olha só: eu os trarei de volta, para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Quando Deus fala sobre Jerusalém, Deus está falando de um tempo de recuperação. Lá em Atos, capítulo 1, Deus ele dá uma ordem, ou é contada uma ordem dada por Deus, para que os seus discípulos não saiam de Jerusalém. E ao obedecerem, queridos, eles recebem um poder do Espírito Santo, são tomados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus mostra que através de um discurso de Pedro, primeiramente se convertem 120 pessoas. Depois disso, se convertem 3.000 pessoas. E depois disso, se convertem 5.000 pessoas. Se você permanecer em Jerusalém, se você manter as suas bases na palavra de Deus, se você fizer com que Deus, Ele caminhe com você, se você mantiver a adoração em Jerusalém, é isso que vai acontecer com você na sua vida. Porque Deus está falando algo para nós aqui. Olha, fica firme, permaneça no seu lugar de adoração. Jerusalém é o lugar de adoração. Então não perca o foco na adoração, porque se você fizer isso,
no teu discurso, na tua palavra, 120 pessoas vão se converter, depois 3.000 pessoas vão se converter, e depois 5.000 pessoas vão se converter, aleluia. Eu sei, talvez não sejam estes números específicos, mas é uma promessa de multiplicação da graça de Deus na sua vida. Então o aprendizado é esse: permaneça no local de adoração. Fique em Jerusalém, não saia do lugar, permaneça na igreja, permaneça na fé, observe a palavra de Deus, porque o Espírito Santo está com você, e a glória dele há de ser derramada na sua vida, de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, que ela vai explodir, ela vai transbordar, e muitas pessoas vão ser atraídas pelo poder que vai emanar de você. Querido, não tenha medo. Querido, permaneça no local de adoração. 2, porque é isso que o Espírito Santo está falando para nós. Muitas pessoas nesse período de pandemia têm abandonado a igreja. Muitas pessoas têm deixado a igreja de lado. Por quê? Acham que a igreja não está fazendo diferença na sua vida. Mas quando Jesus falou isso lá no livro de Atos, sabe o que estava acontecendo? Os discípulos de Jesus estavam querendo abandonar a obra. Jesus então ele vem, encontra com os seus discípulos, se mostra para eles e fala: olha, permaneça no lugar de adoração. Eu te pergunto agora, qual é o seu lugar de adoração? O seu lugar de adoração é a igreja missionária? Permaneça. O seu lugar de adoração é um outro ministério? Permaneça. Ame o seu ministério, porque é isso que Jesus está falando. Fiquem firme na Jerusalém espiritual, aonde você está constituída, aonde você está constituído, porque é assim que Jesus te quer, firme na palavra, firme com Deus, firme na autoridade do Espírito Santo. Acredite nisso, porque é isto que Deus tem falado para nós. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão procurando cada dia mais soluções para os seus problemas. Alguns não acreditam mais em Deus. E aí as pessoas começam a fazer como foi feito há muitos anos atrás. As pessoas se dividem, assim como foram divididas as tribos, em tribos do norte, tribos do sul. E aí, se você não sabe, as tribos do norte, elas constituem um ambiente de adoração poluído. De 19 reis, de 19 pessoas que comandaram aquele lugar, nenhum seguiu a palavra de Deus. Quanto mais nós nos afastamos da presença de Deus, mais nós vamos governar sem a autoridade de Deus. E Deus tem falado isso para nós. Existe uma legião de pessoas, existe uma multidão de pessoas que governam outras pessoas sem a presença de Deus. A palavra de Deus diz assim: ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança, por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Irmãos, deixa eu falar com vocês a respeito do que está acontecendo. Aqui a palavra de Deus diz assim: porque Deus está falando, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes nós agimos mal com Deus. Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 28, a palavra de Deus mostra que por causa de um comportamento deplorável do povo de Deus, Deus entregou o seu povo a um comportamento sexual totalmente desregrado, que levou o povo a ter diversos tipos de doenças, problemas no seu corpo. O texto também diz que por causa da adoração a falsos deuses, o Senhor também entregou o seu povo a uma série de atitudes reprováveis que levaram o povo à destruição. Então veja que quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 1, e aí veja, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos e falando com eles: olha, vocês que estão conhecendo Deus agora têm que entender isso. Nós temos que entender assim também. Aqui Deus está dizendo: olha, eu acabei impedindo que as pessoas conseguissem fazer os seus negócios. Sabe, amado,
Talvez você esteja numa fase difícil da sua vida. Talvez você esteja enfrentando um período de dificuldade na sua vida. Por quê? Simplesmente porque você se afastou de Deus. E às vezes nós passamos a ter, por causa do nosso afastamento, um comportamento deplorável. Talvez não seja como está escrito no livro de Romanos, mas o seu comportamento, o nosso comportamento, nos afasta de Deus. E isso, queridos, é um problema sério. Porque se nós nos afastamos de Deus, nós somos impedidos de fazer os nossos negócios. O emprego não vai bem, o trabalho não vai bem, o negócio não vai bem, a empresa não vai bem, nada vai bem. E eu quero estender isso um pouco. Eu quero falar sobre o seu casamento. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, o casamento não vai bem, as amizades não vão bem, a família não vai bem. Agora é a hora em que Deus está falando conosco. O profeta Zacarias está falando com um povo que voltou escravizado e dizendo: gente, acorda. Agora que vocês estão libertos, ouçam a palavra de Deus, percebam a palavra de Deus, entendam a palavra de Deus. Porque a cada dia que passa é isso que o Espírito Santo está falando para nós. Você precisa compreender a palavra de Deus, conforme nos diz a palavra de Deus no livro de Colossenses, manter o nosso pensamento no Espírito, manter o nosso pensamento em Cristo que está nos altos céus. Nós temos que entender isso, você tem que entender isso. Hoje, nós estamos afastados da presença de Deus porque temos medo. Aquele povo se afastou de Deus porque tinha medo. E nós não podemos permanecer assim. Nós não podemos viver esta vida de afastamento. Nós não podemos viver esse tempo. Porque Deus não quer isto para nós. Olha o que Deus diz aqui no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Sabe o que significa isso, queridos? Deus olha para nós e fala: vocês foram escravizados por uma nação diferente. E hoje a mente de vocês está presa ao pensamento deles. O nosso pensamento, queridos, é muito influenciado por aquilo que nós vemos. Os nossos sentimentos, eles são influenciados por aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos. Então, quando surge um modismo lá fora, nós trazemos isso para dentro das nossas igrejas. E falamos que isso é contemporâneo, por exemplo. Nós temos que ser contemporâneos, mas nós precisamos tomar cuidado. Porque Deus está dizendo que nós vamos ser salvos do Oriente e do Ocidente. Por quê? Porque a Jerusalém celestial é o centro da vontade de Deus. Lá é o centro. A Jerusalém é o centro. É aonde você deve estar. É o lugar que você deve participar. Então não se preocupe com isso e receba Cristo na sua vida. Nós precisamos acordar para a palavra de Deus e entender que através desta palavra aqui haverá transformação de vidas. Então saia deste sentimento de escravidão, permaneça no centro e não se deixe influenciar pelas coisas que têm surgido nos últimos tempos, porque Deus está chamando o seu povo para uma coisa: santidade. Deus está chamando o seu povo para uma atitude: salvação de vidas. É por isso que Deus fala com você agora: se prepare, porque Deus está com você e o que vem por aí é grandioso. Eu vejo coisas grandiosas na sua vida. Eu vejo coisas tremendas na sua vida. Então receba isso, querido. Pare com este pensamento de achar que tudo vai dar errado na sua vida, porque na hora que você tirar este pensamento do seu coração, você vai dar espaço para o Espírito. Ele entra, toma conta de você, e a partir daí é o Espírito Santo que te comanda. É Ele quem fala com você e é Ele quem conduz você pela estrada do sucesso, a estrada que muitas vezes nós não enxergamos. No caminho de Emaús, Jesus, ressurreto, encontra com 2 dos seus discípulos. Ele caminha com os discípulos, ele anda com os discípulos, ele fala com os discípulos, e os discípulos simplesmente
não percebem que era Jesus. Talvez esta palavra represente Jesus falando ao seu coração. Jesus está andando com você. Jesus está falando com você. Jesus está comendo peixe com você. E muitas vezes você não está percebendo. A palavra dele é uma palavra de autoridade. A palavra dele é uma palavra de sucesso. É uma palavra de transformação. Amado, então nós, como seres espirituais, temos que ser transformados. Você precisa evoluir como pessoa. Você precisa modificar o seu pensamento. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Então, querido, então, querida, entenda isso. Nós saímos da escravidão. Nós saímos de um tempo de dificuldade. E a igreja missionária precisa caminhar. A igreja missionária precisa ir adiante. Neste momento é como se Deus estivesse falando conosco, como falou com Moisés. Diga ao povo que marche. E Deus está dizendo para você agora: marcha, marcha, porque é isso que o Espírito Santo tem para você. Nós precisamos marchar em direção àquilo que nós sonhamos e àquilo que nós queremos. Nós precisamos lutar para que o Espírito Santo, ele possa habitar em nós e fazer toda a diferença em torno daquilo que nós buscamos. Sabe, meus irmãos, esse pensamento de escravidão tem levado milhares e milhares de pessoas a frequentarem templos, mas não mudarem as suas vidas. Porque você vem para a igreja para ouvir uma palavra de consolo. Você vem para a igreja para ouvir uma palavra de alento. Mas na realidade, Deus ele te chama à igreja para ouvir uma palavra de motivação. Deus ele quer impulsionar você. Deus ele quer fazer com que você vá além, com que você ultrapasse os seus limites, com que você vença os seus traumas. Você não precisa ficar fazendo terapia 10 anos. Por quê? Deus ele cura você, Deus ele trata você, Deus ele opera na sua vida. E se você rasgar o seu coração, quando ele lhe diz efatá, abra o coração, ele entra, e quando ele entra, ele trata você, ele muda você. Então seja transformado pelo poder de Deus, porque é isso que Deus quer de você. Nós precisamos ser seres em evolução, seres que evoluem, não se deixam escravizar. Nós aprendemos com a escravidão. O que é que você aprendeu nos seus anos de escravidão? O que é que você aprendeu nos seus tempos de dificuldade? O que é que você aprendeu da última vez que você teve um problema? Reclamar, chorar, dizer que não aguenta mais, ou falar: o meu Senhor vive, Ele é comigo, Ele não me abandona e com Ele eu venço qualquer problema. Se você acredita nisso, Deus, Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Eu creio nisso e entendo que hoje Deus nos chama para abandonar a escravidão e partir para um tempo novo nas nossas vidas. Se você está passando por isso na sua vida, se você está vivendo isso, eu quero orar por você. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós oramos. Oramos para que em nome de Jesus todos nós possamos sair do pensamento da escravidão. Oramos para que todos nós possamos compreender que é necessário ficar no lugar da adoração, manter a adoração. Oramos, ó Pai, para que nós possamos crescer espiritualmente em todas as nossas áreas. Oramos, ó Deus, para reclamar menos e louvar mais ao Teu nome. Pai, coloca um sentimento de liberdade sobre a vida dos Teus filhos agora, e que em nome de Jesus, nós possamos ser agraciados pela Sua presença durante todo o tempo, em nome de Jesus, amém.